Olá, pessoal. Bem-vindas a mais um encontro. Olha quanta gente já. Vocês estão ágeis. Bem-vindas, bem-vindos. Vamos começar falando de que hoje? Vamos pensar. Eu já respondo as perguntinhas. Eu estou gravando hoje um curso sobre Dinacharya. Dinacharya são as rotinas do Ayurveda, aonde a gente entende qual é o melhor horário para comer, o melhor horário para dormir, o melhor horário para acordar, para fazer uma leitura, para fazer um exercício, o melhor horário para tomar banho, o melhor horário para você comer uma coisa doce, uma coisa salgada, uma coisa picante, qual é o melhor horário para você fazer uma live. Então, eu estou fazendo hoje um curso com o objetivo de difundir o Ayurveda mesmo, é um curso mais rápido, mais em conta, para a galera entender esse sistema dessas coisas que eu fico falando na live. Eu fico explicando tanta coisa na live, e eu tive a alegria de ver que um dos nossos participantes está fazendo um arquivo com tudo que está sendo dito na live. Então, emendando esse conjunto de oportunidades, eu estou montando esse curso sobre rotinas diárias. Deixa eu ver como estão as perguntas de vocês. Eu já vi que o pessoal quer saber sobre chai. Hoje não tem carta, gente, porque eu estou na Sank e meu tarô ficou em casa. Mas amanhã eu estou indo para Porto Alegre e na hora do almoço eu leio uma carta pra gente. Tá bom? Como fazer um chai para vata? Pergunta da Ana Beatriz. Ana, você pode usar um leite orgânico ou fazer um leite de semente de abóbora, leite de semente de girassol ou um leite de tâmaras, que é um leite muito gostoso para vata. E aí você vai ferver esse leite com especiarias, cravo, canela, gengibre, erva doce, cúrcuma. E é isso, você tem o seu chai, tá? É bem simples. A Julie, Edson, vamos falar de menstruação? A minha atrasou um mês. É normal por eu ser vata e uma dor na lombar terrível hoje. A Julie me perguntou isso por mensagem e eu falei, Julie, olha só, fala na live que fica mais fácil da gente responder, acho que é um tema bem legal para todo mundo. Então, não sou nenhum especialista, até por não ser mulher, em saúde da mulher, mas eu mais trato mulheres do que homens, então, bem ou mal, a minha maior experiência é tratando o gênero feminino. O que eu vejo é que a presença do sangue, ele contém uma grande quantidade de pita, contém uma grande quantidade de calor. E aí, quando a menstruação vai chegando, esse sangue vai sendo mobilizado, então você precisa ter tecidos a mais para menstruar. Então, durante a menstruação, você perde sangue, você perde água do corpo. Então, se você tem um corpo mais magro, mais leve, mais seco, a tendência é você ter pouca menstruação ou pular alguns meses até. É comum em mulheres que são atletas elas não menstruarem, porque elas utilizam tanto o sangue e o músculo que não sobra tecido para gerar os próximos tecidos. Porque o tecido reprodutivo é o último dos tecidos. Então, se você não está com um corpo muito disponível para reprodução, você não vai menstruar, você não vai ovular, tá? Então, por exemplo, nas mulheres, uma boa lubrificação e uma boa ovulação é sinal de disposição física, é sinal de disposição do sistema imunológico, é sinal de vigorosidade, é sinal de você estar tão apta a ter muitos tecidos que você está esbanjando tecido à hora de reproduzir. Nos homens, um sinal de uma boa produtividade de tecidos reprodutivos é ter ejaculação à noite, espontânea, tá? Dormir noites inteiras também, tanto no caso do homem quanto da mulher. O interessante é a gente entender que o uso do sistema reprodutivo está ligado com a abundância de tecido. Então, se você não está com os tecidos abundantes, você vai ter distúrbios no sistema reprodutivo. Aí você vai ter a menstruação mais escassa,
você vai ter, no caso dos homens, o esperma com pouca densidade, pouca quantidade, uma ereção muito fraca. Então, a potência do sistema reprodutivo, ela está totalmente ligada com a potência dos tecidos, que está totalmente ligada com a alimentação adequada. Por isso eu fico forçando muito em alimentos pesados, como ghee, como leite, como tâmaras, como sementes. Porque quando você está com um acne bom, quando está tudo indo bem, você tem que comer o que enriquece os tecidos. E o que enriquece os tecidos é leite, ghee, tâmaras, sementes, carnes, mas não estou indicando carne, só estou dizendo quais são as coisas que enriquecem os tecidos. Tá bom, Júlio? Então leve em conta que talvez você esteja produzindo poucos tecidos, pode ser melhor você densificar a sua digestão, ingerindo coisas mais cremosas, pastosas, densas, ovos, suflês, purês, raízes e por aí vai. Tá bom? Fala sobre jejum intermitente no Ayurveda. Legal, Selma. O curso que eu estou gravando hoje ele tem um pouco dessas informações. É importante a gente entender o seguinte. Tem no nosso corpo o DNA de todos os seres da Terra. Então tem no nosso corpo o DNA do urso polar, por exemplo. O urso, quando ele começa a inibir a dieta dele, o corpo começa a ficar mais rígido e ele começa a reter gordura. E a gordura começa a endurecer, porque ele percebe que ele vai passar por um tempo de abstinência. E a gente está aqui com o nosso DNA brasileiro, com a nossa cultura brasileira, onde a comida dá no pé, então você estica a mão, você pega a fruta. A gente está há séculos habituado a comer bem, há séculos habituado a ter uma dieta muito boa. E aí o que acontece é que nas últimas décadas a gente passou a ter uma dieta onde o café da manhã não é mais fruta. O café da manhã é pão e café. Pão é pesado e café é amargo. Então a gente come de manhã uma coisa pesada e amarga, pesada e amarga. A gente fica comendo tanto isso que isso desregula o nosso metabolismo, desregula o nosso acne, desregula o nosso relógio biológico. Como a gente desregula o relógio biológico, todo mundo começa a adoecer. Aí as pessoas começam a adoecer e elas querem uma solução fácil para esse problema. Então, ao invés delas restaurarem o que seria bom, que é voltar a comer fruta de manhã, voltar a fazer uma dieta mais ligada em alimentos vivos, em alimentos que mudam de estado, e não num pão que se você jogar ali ele endurece, não num pó preto que é o café. Então, como a gente não quer voltar a fazer uma dieta adequada, a gente quer o atalho. E o atalho é, vamos fazer um jejum de manhã, aí na hora que o fogo digestivo está explodindo, já não tem mais como não comer, eu vou almoçar. Então o jejum intermitente ele é uma técnica meio emburrecida que você começa a praticar a inibição da dieta pela manhã, e aí o seu suco gástrico cai pelo início do dia, porque você vai fazendo isso todos os dias, então seu corpo entende que você não vai comer, ele para de produzir suco gástrico. Aí vai chegar uma hora que você vai produzir suco gástrico demais, você vai ter que comer, e no meio tempo, o seu corpo vai reconhecer que você está passando por uma abstinência. E ele vai começar a endurecer a gordura do seu corpo. Então eu vejo que as pessoas que praticam jejum intermitente com características CAFA, pessoas que têm tendências CAFA e praticam jejum intermitente, elas têm um bom resultado no começo. Mas depois elas começam a ficar ansiosas, porque os tecidos estão muito leves e leveza promove a ansiedade, e elas começam a ficar com a gordura mais dura, porque o corpo está retendo a gordura porque ele sente que está vindo um processo de escassez. Então, o jejum intermitente ele é uma forma muito pouco inteligente de você seguir a dieta. Porque você passa a inibir a sua dieta em determinado período do dia, outro período do dia você come pra caramba, não come as coisas adequadas para você. O certo é você comer o que é bom para você durante cada período do dia, durante cada estação do ano. E isso com certeza está ligado com comer frutas de manhã, com comer coisas mais leves, podem ser coisas mais pesadas, como tâmaras e sementes, mas vai ser acompanhado de frutas. Às vezes batido em forma de suco, às vezes cozido, às vezes em forma de mingau, às vezes cru com limãozinho espremido em cima. Mas é importante que a gente não faça uma coisa com muita regularidade. Tudo que você tem que fazer com sempre não é Ayurveda, tá bom? Fabiana, poderia falar da inalação da fumacinha com as ervas medicinais no Ayurveda? Fiquei curiosa. Fabiana deve estar me perguntando isso porque no último final de semana, no penúltimo final de semana, eu tive em Florianópolis e postei um story com essa aula onde os alunos inalavam fumaça de vatcha, fumaça de cálamos aromático. O cálamos aromático, ele desobstrui os pensamentos ruins. Então a gente sempre vai utilizar a fumaça como via, como veículo para algo que seja na mente ou nos pulmões, tá? Então é legal a gente fazer a queima do cálamos e inalar a fumaça
para remover pensamentos ruins, é bom para tratar vícios, para tratar alcoolismo, para tratar vício em drogas, para tratar esses pensamentos de pessoas que não querem sair de casa, pessoas suicidas, pessoas psicóticas. Então a fumaça do cálamo ela tem essa propriedade purificante dos pensamentos, tá bom? A Eli Santos. Quando começa uma rotina de exercícios diários, acho que agrava um pouco o vata e o intestino fica preso. Como melhorar? Eli, tem que ver como está a sua dieta. Se você faz uma dieta com poucas gorduras, poucas coisas densas, se você toma café e come pão de manhã e vai fazer exercício, seu corpo não tem de onde tirar nutrientes. Então é importante você levar em conta que se a sua dieta está mais seca, qualquer exercício que você fizer vai pedir do seu corpo os nutrientes, seu corpo vai puxar os nutrientes, você vai ter as fezes empedradas mesmo. Então você pode fazer uma massagem na região da barriga com óleo de rícino, ou talvez você possa trocar para um exercício que seja na água, por exemplo. Não que a água da piscina vá lubrificar o seu corpo, mas é um exercício que não vai te gastar tanta energia quanto, por exemplo, correr, quanto pedalar, tá? Ele é mais estável. Agora, o mais interessante é você encontrar na dieta o que você está errando, tá bem? Hum... Colite. Seria um agravamento de vata? Juliana, em geral, colite é um agravamento de vata ou de pita, tá? Essa dor intestinal, essa irritação intestinal está ligada ou com o vata que está tão frio e tão seco que ele já não consegue reter as coisas e o intestino fica irritado por excesso de movimento, ou ele está ligado a um excesso de pita, um excesso de acidez, um excesso do elemento picante e ácido no corpo, e aí tudo que encosta na mucosa do seu corpo já irrita e já segue o movimento descendente e os movimentos intestinais vão causando essa cólica. Uma indicação legal para colite é você fazer um jejum de fruta. Você pode fazer um jejum de maçã cozida, por exemplo. Aí você bota um pouquinho de ghee. Ela é estabilizante da digestão, vai diminuir um pouco os movimentos do intestino e o ghee vai adoçar e acalmar. Pode ser maçã, tâmara e ghee, tá? Maçã picada com tâmara picada com ghee, tudo refogado, levemente cozido com um pouquinho de água. Se alimentar assim, faz uma monodieta, come um dia inteiro só disso, tá bom? E aí no dia seguinte você faz uma sopinha de arroz, uma canja com ou sem galinha, para ver se você reinicia esse sistema digestivo. A gente só tem problemas mais chatos com dores, como gastrite, como colite, como irritação intestinal, quando a gente está com o sistema digestivo intoxicado. Então, para desintoxicar, tem que ficar um tempo, tipo um dia inteiro, comendo alguma coisa desintoxicante. E no dia seguinte comer algo que seja bom. Não adianta você fazer essa dieta de maçã, tâmara e ghee e no dia seguinte comer um prato de carne, por exemplo, ou outras coisas que não seriam boas. Como a Ayurveda vê os alimentos fermentados, Márcia? Os fermentados, eles produzem acidez, eles produzem gases. Então a Ayurveda não vê muito bem, porque já é um alimento que está em decomposição. Então você tem como fazer os fermentados, que são os vinhos no Ayurveda. Mas aí você coa, você filtra, você faz um processo de fervura. Quando a gente fala num kefir ou numa kombucha, que são fermentados, ou quando a gente fala no uso de uma massa velha para virar um pão alemão, que é um pão de fermentação natural, são elementos que a Ayurveda já considera podres, tá? Eles já estão perdendo a vitalidade pelo processo de acidificação, pelo processo de fermentação, então não são tão interessantes para a dieta. É claro que tem efeito fisiológico, mas você consegue alcançar esse fim fisiológico com muito mais facilidade se você for pelo campo do Ayurveda, pensando assim, meu intestino não funciona, eu vou comer coisas leves, emolientes e que ativem a digestão. Aí, do outro ponto de vista, cara, meu intestino não funciona, eu vou tomar kefir, que o kefir irrita o intestino. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Você vai tomar kefir, você vai conseguir ir ao banheiro com as fezes moles, pastosas, você vai continuar usando kefir até o ponto em que seu corpo está ácido. Então, é melhor você ir pela teoria dos elementos do Ayurveda. Seu corpo está seco, você vai usar untuoso. Seu corpo está frio, você vai usar quente. Seu corpo está leve, você vai usar pesado. Tá? Por que a barriga... Graça Cordeiro. Por que a barriga incha após alguns alimentos? Graça, isso é uma tendência que as pessoas têm a não ter a digestão boa, a ter um agravamento de vata, não fazer o cozimento adequado. Se você come salada, salada é fria e seca, ela vai gerar gases. Feijões são frios e secos, vão gerar gases. Frutas, junto de alimentos salgados e quentes, são frias, elas vão gerar gases.
Você só deveria comer o que você consegue digerir. Se você está inchada, você nem devia comer, você devia pular a refeição. Então a gente faz um emburrecimento da dieta aqui, né? Nosso filho vai lá, tá doente, tá cheio, tá excretando muco pelo nariz, excretando muco pela pele, tá com gripe, tá com febre. A gente, ao invés de diminuir a dieta e deixar que o corpo digira aquelas toxinas, a gente dá uma vitamina de leite com banana, por exemplo. Então a gente acaba intoxicando o corpo no momento que ele quer desintoxicar. Talvez o seu corpo esteja intoxicado de elementos leves, de elementos frios, e você esteja comendo salada e feijão até hoje, sem perceber que essa é a causa. A Julie. Nossa, eu amo café, o que eu faço? Vata como sou, nem deveria, né? Chocolate, então. Olha só, Julie, chocolate, ele ao menos é doce e mucoso, tá? O café é amargo, frio, a temperatura na digestão é fria e ele aumenta a ansiedade. Então, o café realmente é uma coisa bem ruim para o dosha do Vata, porque ele é similar. O Vata é leve e frio, o café é leve e frio. Então, a gente não deveria consumir café. Troca pelo chai, tá? Faz um chai de leite com um pouquinho de cravo, canela, gengibre, erva doce. Pode comprar a masala chai que tem no site da Sanki, que é excelente, e ir aos poucos desapegando do café. Consultoria gastronômica. Você sugere frutas então para o café da manhã? Em qual momento do dia poderia tomar café? Leve em conta o seguinte: se você toma café no período da manhã, ou seja, se de manhã você comer alguma coisa amarga, inibidora da digestão, está mandando muito mal. Então, se você tomar um pouquinho de café depois de uma refeição pesada, não vai fazer tão mal assim, porque ao menos você já protegeu o seu corpo do café. Aqui, a questão toda é que o café ele é maléfico hoje em dia, porque ele é um grão que a gente tosta até ele ficar preto, a gente moe, guarda ele a vácuo para ele ficar bem forte, a gente ferve uma água, ferve até estalar de ferver, joga essa água fervendo numa colher de sopa de pó de café. Se você fizer um chá de erva doce com essas mesmas proporções, o chá fica intragável. Qualquer coisa que você fizer nas mesmas proporções do café fica intragável. A questão é que a gente está tão habituado a tomar o café que a gente acha gostoso. Esse caldo preto e cheiroso, né? Então a gente se adaptou ao uso do café, a gente tem que se desadaptar do uso do café. A gente tem que perder esse costume de usar café como a solução da nossa vida, tá? E eu sugiro frutas no café da manhã sim. Fagundes Ângela. Mas mesmo sem fome, Ângela, não sei ao que você se refere, porque eu já respondi tanta coisa. Aline Cardoso. Como saber o que é bom para mim? O que comer? Aline, isso é um estudo mais profundo, tá? É um próximo curso que eu vou fazer, que é um curso para você identificar o seu dosha e aprender a se cuidar de acordo com os princípios do Ayurveda. O que você pode fazer hoje é pegar os vídeos que tem no YouTube, dar uma olhada no Ayurveda na Primavera, é um vídeo introdutório que eu falo bem pra caramba sobre os fundamentos do Ayurveda, fundamentos de Vata, de Pitta e de Kapha, características psicológicas. E aí, dentro disso, você vai ter interesse de estudar mais. No meio de junho, mais ou menos, a gente vai lançar a terceira turma do curso de nutrição. Todas as perguntas que eu estou respondendo aqui, elas basicamente são bem respondidas no curso de nutrição, ou o curso vai te dar informação suficiente para você clarear a sua cabeça quanto a muitas perguntas mais complexas, tá? Então é um curso teórico e prático. A gente vai abrir uma turma nova em junho. Consultoria gastronômica. O shot de limão pela manhã em jejum é bom? Depende, camarada. Depende porque tem gente que vai ficar ácido demais com isso. Tem gente que já é muito ácido e pode usar o limão, que ele vai ficar alcalino, que ácido com ácido fica alcalino. Se a pessoa é muito vata, se ela é muito magra, o limão é emagrecedor. Então pode ser interessante ele não usar o limão pela manhã. Então, realmente, cada caso é um caso, tá? Adriana Veiras. Como fazer o banho quente? Em que situação? Como assim, Adriana? Banho de assento, você quer dizer? Não entendi a pergunta. Ana Beatriz, como fazer a canja que você sempre cita? Ana, você pode fazer o dal que eu ensino aqui no nosso canal do Instagram. Você tem ali nas minhas receitas, tem o dal. Esse dal, ele quando eu falo canja, eu quero dizer aquela textura onde tudo está cremoso, pastoso e de fácil digestão. Então, se você cozinhar arroz com legumes e deixar aquilo cozinhando um tempo, com a panela tampada, aquilo já vai ter uma cremosidade, já vai fazer a canja a qual eu estou me referindo. Camila Anjo, para candidíase o que é bom? Camila,
Primeiro a gente tem que cortar o doce ruim, o açúcar branco da digestão, tá? Banhos de assento pode ser legal, começando com o chá de camomila, e aos poucos esse chá vai auxiliar a gente a ir limpando essa região. Mas a questão é que tem que ter um acompanhamento, senão é muito difícil tratar uma candidíase sem ter uma noção se é uma candidíase mais vata, mais pita, mais cafa, se eu vou tratar pelo sabor amargo, se eu vou tratar pelo sabor picante, se eu vou tratar pelo sabor adstringente, se eu vou tratar com óleo essencial, se eu vou tratar com óleo só. Então, por exemplo, tem candidíase vata que você pode tratar só com óleo. Tem candidíase pita que você tem que fazer banho de assento. Tem candidíase cafa que você consegue tratar com um leve picante. Tá bom? Pergunta do Rodrigo. Como limpar a toxina que já foi para o terceiro estágio de intoxicação? Rodrigo, não é difícil, tá? É só você identificar o local de origem da toxina. Na maioria das pessoas, a toxina tem origem no sistema digestivo. Então, você fazendo uma dieta adequada para o seu dosha, se você reconhece, por exemplo, que a toxina é leve e fria, ou seja, ela é vata, você vai fazer uma dieta de chai. Chai vai resolver para você. Ah, eu estou ficando com Alzheimer. Pô, beleza, super grave, já é o sexto estágio de agravamento da doença. O que você vai fazer? O Alzheimer é uma doença seca e leve. Então você vai começar a ingerir ghee, vai passar óleo de gergelim na barriga, vai fazer massagem todo dia, vai colocar óleo de gergelim ou ghee no nariz, óleo de gergelim no ouvido, vai tomar chai o dia todo. É uma doença fria e leve. Então você vai comer uma coisa pesada, densa e quente. Tá bom? A Silvia, mas é o kombucha e o kefir de água ou de leite? Então, Silvia, a questão é o fermentado, tá? Eu não uso fermentado nos meus tratamentos, eu nunca usei fermentado nos meus tratamentos, e eu já tirei fermentado de muitas pessoas que me disseram que era a melhor coisa da vida delas. Depois que elas estabilizaram a digestão, elas entenderam que realmente fermentado ele não estava auxiliando a digestão. Ele podia auxiliar a pessoa a ir ao banheiro, mas não necessariamente a pessoa estava melhorando a qualidade biológica do trato digestivo. Essa modinha de ômega 3 é furada? Fabiana, qualquer suplemento, ele não leva em conta o veículo, né? Então eu vou falar assim, está faltando cálcio. Aí eu vou lá e dou uma pílula de cálcio. Isso tem que formar plasma, depois sangue, depois músculo, depois gordura, para depois virar tecido ósseo. Então isso não vira tecido ósseo. Suplementação de cálcio com pílula não funciona. Suplementação de ômega 3 só vai funcionar se você der um veículo. O ômega 3 ele é um repositor da bainha de mielina, do sistema nervoso. Então ele auxilia na mente, auxilia na memória. Para você enviar coisas para sua memória, não adianta você tomar a cápsula. Você tem que tomar com leite, de preferência, ou com leite vegetal, ou seja, algum composto quente, oleoso e levemente picante. Então eu tenho uma live no YouTube só sobre isso, chama Anupana, Veículo dos Nutrientes. Eu vou escrever aqui, ó, Anupana, Veículo dos Nutrientes. E eu acredito ser uma live de ótimo estudo para vocês, pessoal. Tá? Cordeiro, você conhece dermografismo? Não, não conheço dermografismo. Se for diagnóstico pela pele, eu conheço. Não conheço esse nome. Aline Cardoso, limão em jejum é bom? Respondi isso agora há pouco, Aline. Depende da pessoa, nem tudo é bom para todo mundo, principalmente o tempo todo. A Ásia comenta, café especial não é assim. A Ásia ela tem um café em volta redonda, e aí ela estuda o grau de tostagem do café, o tipo de moagem, temperatura de água, tá? Então ela tem razão no que ela está dizendo. Tem o café brasileiro preto, maléfico, e tem o café mais douradinho, mais marronzinho leve. Olha a Cris compartilhando com a gente. Gratidão, o arroz basmati melhorou muito a minha digestão. Gente, mó bobeira a gente ficar comprando arroz branco ainda, viu? Arroz basmati não tá caro aqui no Brasil. R$ 22, 1 quilo de arroz. 1 quilo de arroz dá para você comer um bom tempo, tá? R$ 22, 1 quilo de alimento que você ainda vai cozinhar. Cordeiro Graça, onde vai ser o curso? Graça, eu só estou dando cursos online, tá bom? Eu tenho dado aulas presenciais, mas só quando eu sou chamado para dar aula em outras escolas.
Para os meus alunos eu tenho feito só aulas online mesmo, porque eu estou com muita gente para dar aula. Nesse momento temos 42 pessoas na live, né, pessoal? Tem o arroz vermelho cultivado no Vale do Paraíba. Nem esse seria legal? É da Rosene. Julie, pelo que eu sei, o arroz vermelho de hoje em dia não é o arroz vermelho indicado pelos textos clássicos de antigamente. Ele sofreu alterações genéticas para se tornar um arroz vermelho. Então, da propriedade física dele, ele não tem nada a ver. Mas o Ayurveda diz que o melhor é o arroz vermelho, depois o arroz basmati. Mas dizem que não existe mais esse arroz vermelho, tá? Banho quente e esfoliação para desintoxicar. Adriana, você está falando da influência do suor, que é uma das vias de excreção. Então isso só é bom para pessoas que têm a pele grossa, tá? Para quem é vata, para quem é leve, para quem é pita e tem a pele sensível, não é bom fazer banho quente com esfoliação. Só para quem tem a pele grossa mesmo, para quem é gordo. Aí vale a pena fazer isso, tá? Babi Oliveira, tenho tendência de agravamento de vata. Depois de tirar a carne da alimentação, venho perdendo muito peso. O que faço? Babi, olha só. Sinceramente, faz o curso de nutrição para você entender as propriedades da matéria, para você entender que se você tirou alguma coisa pesada e densa e gordurosa, você tem que substituir por alguma coisa pesada, densa e gordurosa. Não adianta você cortar a carne e estudar que carne tem o mesmo volume de proteína do que brócolis e trocar a carne que é pesada e densa por brócolis que é frio e seco. O Ayurveda ele não estuda proteína, vitamina, carboidrato e mineral. Ele estuda a propriedade da matéria. E a carne é pesada e densa. Se o seu corpo está há décadas habituado a pesado e denso, quando você corta a carne, você tem que substituir por um pesado e denso. Então você pode usar tâmara cozida, você pode usar raízes, você pode usar cremes, purês, ovos, suflês, leite cozido com especiarias, ou você pode voltar a comer carne. Eu fui vegetariano restrito por 4 anos seguidos. No fim desses 4 anos eu comecei a ver que estava muito difícil seguir o vegetarianismo. E muitas vezes eu, por estar na rua viajando, tinha que comer algo de pior qualidade elementar do que se eu comesse uma carne, por exemplo. Então eu tenho lá de opção enroladinho de queijo, pastel de queijo e omelete. E, pô, às vezes eu não quero comer essas coisas pesadas. E aí você tem que comer, vira vegetariano e come mais pesado ainda do que se você comesse, por exemplo, olha o que eu vou dizer, ó. Um quibe, ele é mais leve do que um salgadinho assado de 4 queijos. Porque o quibe ainda tem trigo, tem o triguilho ali nele, ele é assado. E a carne está temperada. O salgado de queijo ele é doce e mucoso. Não tem nenhum tempero nele, é só o sabor doce, só farinha e doce. Então, muitas vezes, é pior você virar vegetariano e ter preguiça de ir para a cozinha do que você seguir uma alimentação mais homogênea, mais equilibrada, né? Mais heterogênea. Interessante que eu estou tratando um camarada em Porto Alegre, em Florianópolis, que ele é grandão, pitão, e ele tá com diabetes. E ele veio me procurar dizendo assim, cara, eu tô com diabetes, eu não consumo açúcar, eu não faço nada de errado. Eu falei, vamos ver a sua dieta. Aí de manhã ele acorda, dá uma caminhada vigorosa na praia, dá até uma corrida na praia, toma um chimarrãozão, aí quando acaba a cuia ele bota mais água, ele toma tipo 1 litro e meio de chimarrão de manhã, e aí na hora do almoço ele almoça. Ou seja, todo dia de manhã o cara usa o sabor amargo. O amargo ele é inibidor da digestão. Então ele inibe as trocas osmóticas. Ele impede a glicose de entrar na célula com sabor, excesso de sabor amargo. Então o cara é vegetariano, pratica exercício, toma chimarrão. E o problema dele é justamente esse. É ele ser vegetariano e tomar chimarrão. Se ele comesse carne e tomasse chimarrão, ia ter gordura para equilibrar o excesso de amargo, porque o amargo ele digere gordura. Mas como o cara só está consumindo amargo, não tá, ou seja, o elemento leve, ele não está consumindo nada pesado e gorduroso, então está tendo esse resultado maléfico na digestão. Aí eu falei para ele, tu vai diminuir o chimarrão, quase que cortar, e você vai começar a ingerir gordura. Você vai ingerir ghee, você vai ingerir tâmara, você vai ingerir semente, você vai ingerir gordura e você vai ingerir sabor doce. E aí passou um dia o cara me procurou e falou, já me sinto melhor.
Então, quando a gente consegue o resultado legal no Ayurveda, o diagnóstico bem feito, com estudo, com embasamento, às vezes a solução é falar para a pessoa, olha, você tem que comer carne, você tem que tomar leite, você tem que usar ghee. E aí talvez a pessoa não goste do que está ouvindo, mas eu não estou aqui para agradar os ouvidos do público, eu estou aqui para tratar a fisiologia das pessoas. Saúde não é o bem-estar físico, é o conjunto de todas as coisas, bem-estar físico, mental, social, espiritual. Você tem que estar bem com o seu corpo, tem que estar bem com a sua mente, você tem que sair para ver seus amigos e você tem que almejar evoluções espirituais para sua vida, tá bom? Hum, legal, pessoal. Falei pra caramba, hein? Vic, olá Edson, quanto tempo dura a sua consulta? Vic, eu estou sem agenda em São Paulo. Eu vou ver se eu vou conseguir atender em São Paulo no final do mês. Como eu estou sem agenda, eu não tenho marcado ninguém, não tenho dado esperanças para a galera, mas a minha consulta dura 1 hora e meia. Eu jogo um jogo de tarô, eu escrevo todas as indicações a punho, eu não vou te dar nada impresso, não vou te dar nada que outra pessoa já tenha recebido. É uma consulta muito pessoal, a gente senta de frente um para o outro, sem mesa, sem nada entre a gente e fala sobre a sua digestão, fala sobre a sua rotina diária, sobre a sua mente, sobre a sua dieta. Isso demora 1 hora e meia. Eu cobro 450 por consulta. Eu tenho até cobrado um pouco mais caro, porque minha consulta realmente é muito boa. Eu sempre fui um dos caras mais barateiros para atender muito mesmo. Mas hoje eu estou sem tempo, então eu tenho cobrado um pouquinho mais. Tá bom? Beleza, pessoal. A Tati, concordo, Edson. Mas temos que ter consciência do que consumimos. Temos que ter consciência do que consumimos, mas sem radicalismo. Não sou vegetariana nem vegana, consumo com consciência o que o meu corpo precisa, sem exageros, orando para o alimento. Esse é um ponto legal, né? Não adianta a gente olhar para um animal que morreu, que está ali no seu prato para você, foi cozido, foi temperado, foi feito por uma pessoa, e dizer assim: isso é podre. Eu acho que isso é ruim para o nosso espírito. Você considerar que um outro ser se sacrificou, um outro ser foi morto para que a gente se alimentasse, e você olhar para aquilo e falar: isso é impuro, isso não presta. Eu acho isso terrível, assim. Então, enquanto não dá para a gente fazer toda a mudança, a gente deveria usufruir dos elementos que existem, agradecer a presença deles e fazer o máximo para mudar. Mas eu, pessoalmente, não acho que o caminho é ser radical, tá? Crie Shakti Yoga. Edson, o abacate é bom para que dosha. Como de manhã e me faz super bem. O abacate é mais para vata e pita. Vata pode ser pesado demais, então às vezes você tem que usar abacate com especiaria, com a massala doce da Sankhya fica uma delícia. Mas para o pita só abacate já é magnífico. Edson, consultas em Brasília. Dela, em Brasília eu indico Mário Neto, que é um amigo de formação, tá? Ele está em Brasília, ele é muito bom. Isabela, tem um paciente de natureza cafa, mas ele é muito bem equilibrado, até magro, mas isso por conta da quantidade de exercício que ele faz, pois morre de medo de engordar. Como conseguir esse equilíbrio? Isa, não é equilíbrio, tá? Primeiro não é equilíbrio, porque se a pessoa é cafa, ela tem que ser um pouquinho gordinha, porque gordura promove segurança. Se eu, por exemplo, eu sou uma pessoa segura, então, dentro do meu biotipo, eu tenho uma quantidade adequada de gordura. Agora, se dentro do biotipo do seu paciente, que parece ser cafa, como você relata, ele tem menos gordura do que ele deveria ter, de acordo com a natureza dele, ele não vai ter segurança. A falta de gordura promove medo. E o excesso de gordura promove medo também, tá? Mas a gordura estável promove segurança. Então, talvez essa pessoa tenha que se aceitar melhor. É interessante o que eu vou dizer, a gente já está acabando a live, tá, pessoal? Interessante que se você olhar as deidades indianas, as belas figuras femininas indianas, todas são gordinhas. Porque na Índia é considerado que vitalidade está atrelado com bons tecidos. A gente aqui diz que vitalidade é uma pessoa magra, quase morta, né? Então talvez esse indivíduo, se ele tem uma natureza cafa, ele pode sim fazer o exercício, mas ele tem que comer bem. Porque se ele consome todos os nutrientes dele fazendo exercício, ele vai ter ansiedade, ele vai ter vazio, ele vai ter medo. Tá bom? Em Belo Horizonte, Lines, BH, a Micheline Souza. Tá? Em SP, eu indico o Revolucer,
que é o nome de um local, e eu tenho um amigo e uma amiga, ambos são meus alunos lá, e eu indico a Clínica Sorra, em Pinheiros, que eu tenho dois grandes amigos de profissão lá, tá bom? Márcia, eu não indico comer frutas com alimentos salgados, tá? Legal, pessoal. Olha só, hein? Chegamos a quase 40 minutos de live. Obrigado pela presença de vocês. Hoje a gente teve aí com certeza um recorde de pessoas acessando. Chamem os amigos de vocês, as amigas, vamos encher essa live cada vez mais. Enquanto vocês estão enchendo, eu vou estar sempre esticando, tá? Fico contente de estar conseguindo responder a pergunta de todo mundo. Agora, acredito que num futuro próximo, aí daqui a 2, 3 meses, eu não vou conseguir ficar em dia, porque cada vez tem mais gente perguntando, né? Obrigado pela presença de vocês. Amanhã, então, tem live. Final de semana tem curso em Porto Alegre, mas é só para as pessoas que já estão na turma de Porto Alegre. Tá bom? Obrigado, pessoal. Namastê. Boa tarde.